Olha, hoje saiu uma matéria na revista Piauí que mostra que no dia 28 de maio o Bolsonaro ele quis dar um golpe militar. Ele fez uma reunião de manhã, às 9 da manhã, com alguns generais que são ministros do governo. Ele falou: não tem jeito, vamos intervir. Ele queria intervir no STF, ele queria mandar, aí eles não discutiram como, mas queriam mandar forças militares para fechar o STF e o Bolsonaro ia indicar 11 ministros até que tudo se resolvesse, nas palavras do Bolsonaro. E aí a revista Piauí conseguiu falar com algumas pessoas que estiveram presentes na reunião e que não quiseram se identificar, exatamente para não sofrer retaliações. E foi assim um escândalo, é um verdadeiro escândalo, porque o Bolsonaro realmente tinha a intenção de dar um golpe militar. Inclusive eles discutiram como fazer esse golpe militar parecer que fosse alguma coisa na lei. Eles ficaram discutindo por várias horas. A reunião começou às 9, às 10 o Bolsonaro tinha uma reunião com o atual ministro da Justiça, com o advogado-geral da União e com outros ministros, e eles entraram e se uniram à reunião para discutir como eles iriam justificar na lei, na Constituição, o golpe militar que o Bolsonaro estava tentando. Só que aí conseguiram convencer o Bolsonaro do contrário. Falar: ô Bolsonaro, uma péssima ideia o que você está fazendo. Não, calma Bolsonaro, calma. E no fim o Bolsonaro não deu golpe, a gente sabe que não deu. Mas uma semana depois o Bolsonaro falou acabou, pô, lembra daquele que ele ficou... A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas, quebrou sigilos bancários de vários bolsonaristas a mando do STF, do Alexandre de Moraes, e aí o Bolsonaro foi lá e falou: acabou, pô, e não acabou nada. Porque a partir dali o Bolsonaro só foi ladeira abaixo e foi derrota atrás de derrota, o que mostra que o tal do golpe militar do Bolsonaro ia ser um tiro de bazuca no pé, ou uma granada no pé que ia explodir o próprio bolsonarismo. Ele é quem ia sair perdendo. Talvez, infelizmente, tenham convencido o Bolsonaro do contrário, porque hoje provavelmente ele estaria preso se ele tentasse fazer o que tentou no dia 28. Eu vou falar disso aqui mais um pouco, mas antes, um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você é contra esse desgoverno assassino. Além de tudo que a gente faz no canal, também hoje, olha só, grande dia, colocamos um outdoor em Curitiba. Esse outdoor é em Curitiba. Depois eu vou passar o endereço de onde está o outdoor, que é uma avenida que eu esqueci o nome. Eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário, o endereço para quem for de Curitiba ir lá e tirar foto, gravar vídeo do outdoor. Mas já o nosso segundo outdoor até o fim da semana. Queremos fechar mais 3 ou 4 outdoors em capitais do Brasil. A gente está tentando, o mais difícil está sendo falar com as empresas, porque a maioria se recusa. Tem empresa que se recusa porque o dono é bolsominion e tem empresa que se recusa porque tem medo. Eu falei hoje com um rapaz do Rio de Janeiro, ele falou: não, ó, Thiago, desculpa, eu adoraria fazer um outdoor, por que você não faz um outdoor mostrando que o Lula é inocente? Contra o Bolsonaro não dá, porque eu vou ser retalhado aqui, eu não posso fazer. Aí eu falei: pô, não tem o que fazer, tem empresa que tem medo. Algumas fazem, a gente viu, tem aqui, ó, de novo, o outdoor nosso já tá em Curitiba. É legal ver a foto que o pessoal já tá olhando para o outdoor. Aí é isso, então quem quiser colaborar, um segundinho de graça, você pode se inscrever no canal, e se quiser colaborar com os outdoors, você pode se tornar membro do canal, ou no primeiro comentário tem link do Apoie-se, ou tem conta bancária e tem outras maneiras de apoiar o canal. Então, mas se você não quiser, não tiver como apoiar financeiramente, um segundinho de graça você consegue apoiar muito, porque o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas se você se inscrever no canal agora. E se você curtir o vídeo também, aproveita e curte o vídeo. Porque, ó, é perigoso. A gente vê que o Bolsonaro queria dar um golpe militar. Imagina o que acontece com a oposição, que está colocando outdoor na rua, escrito "Fora Bolsonaro", e colocando os crimes dele, Queiroz, milícias, desmatamento da Amazônia, tudo em outdoor. Imagina o que acontece. Então o trabalho aqui é perigoso. Um segundinho, se inscrever ajuda, né? Agora vamos falar sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro. Olha só, a matéria da revista Piauí mostra, é gravíssimo. Eu queria saber a opinião do Rodrigo Maia. Se alguém conseguisse falar com o Rodrigo Maia, eu iria com uma câmera. Se eu tivesse exatamente hoje em Brasília, dentro do Congresso, eu iria com uma câmera e falar: Rodrigo Maia, qual a sua opinião sobre a matéria da revista Piauí de que o Bolsonaro tentou dar um golpe militar? Qual é a sua opinião? Porque você falou na segunda-feira no Roda Viva que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum, que não pode ter impeachment sem crime. Eu falei isso aqui ontem, coisa que a maioria da esquerda não tinha percebido ainda, ou ainda não percebeu a maioria, mas quem acompanha aqui o canal já entendeu, que o Rodrigo Maia não quer o impeachment porque o impeachment ia causar uma turbulência enorme e ia atrapalhar o processo da cassação da chapa do Bolsonaro. É por isso.
E o Rodrigo Maia é uma pessoa de bastidores, claro, ele não vai falar publicamente o que ele acha do Bolsonaro, se tem crime, se não tem, ele vai falar nos bastidores, porque o Rodrigo Maia não joga para o público, o Bolsonaro ele joga para o público, ele precisa de popularidade, de populismo, então por isso que ele fala tudo para as pessoas. O Rodrigo Maia não, o Rodrigo Maia não tem voto nas pessoas, ele não tem milhões de votos, ele tem ali o eleitorado dele. Rodrigo Maia ele precisa de votos de deputados, de senadores, precisa de apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal, então ele faz tudo na moita. Então ele não vai sair falando que tem crime do Bolsonaro e tudo mais, mas seria engraçado saber a opinião dele sobre isso, porque o Bolsonaro, só o fato dele chamar ministros em horário de expediente, ministros muito bem pagos com dinheiro público, para ficar confabulando um golpe militar e uma invasão no Supremo Tribunal Federal, isso é um crime gravíssimo, gravíssimo, um crime assim de proporções inimagináveis. E olha só, o Bolsonaro começou a falar que queria, chegou o general Heleno para acalmar o Bolsonaro, mas até então o general Ramos, que conhece o Bolsonaro há várias décadas, estava assim, vamos lá, estava botando pilha para realmente invadir o Supremo. Quem falou não foram os outros que chegaram depois, aí não se sabe exatamente quem, mas principalmente o general Heleno. Olha, quando o general Heleno é a única pessoa que tem cabeça numa discussão, você imagina o nível de loucura, o nível de burrice dos outros. Porque se o general Heleno é a pessoa mais sensata, olha, porque a coisa estava feia, ela estava realmente muito feia. O general Heleno e os outros conseguiram convencer o Bolsonaro depois de um tempo, mas principalmente o Heleno, falando que, Bolsonaro, o STF ainda não pediu. O Bolsonaro estava bravo porque o Celso de Mello perguntou para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, se ele poderia, se tem alguma maneira de ele apreender o celular do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, porque tudo indica que eles têm relação com vários crimes que estão sendo investigados pelo STF. Aí o Bolsonaro ficou uma fera e queria intervir. Aí falaram, olha Bolsonaro, calma, porque o STF não pediu o seu celular, ninguém mandou fazer busca e apreensão no seu celular. Ele perguntou se poderia. Depois, passados 10 dias, o Celso de Mello ele arquivou aquilo e falou que não queria mais o celular do Bolsonaro, porque realmente é uma coisa, pedir o celular do presidente é uma coisa assim, difícil de acontecer e o presidente dá e de você falar que isso é normal. O celular do presidente. Do Carlos, não. Do Carlos deveria inclusive ter pedido, porque o Carlos é um vereador do Rio de Janeiro. Qual o problema? Se pode pegar o celular da Carla Zambelli, se pode pegar o celular do Alan dos Santos, ou às vezes, por que não pode pegar do vereador do Rio de Janeiro, que nunca vai nas sessões, Carlos Bolsonaro, o maior ganhador de dinheiro público sem trabalhar na história desse país, porque não vai trabalhar nunca e ganha o salário dele integral, ganha todos os benefícios, ganha a verba de gabinete para contratar um monte de assessores, fazer a rachadinha e tudo mais, sem nem trabalhar, não apresentou nenhum projeto desde que foi eleito como vereador e nunca vai trabalhar nesse ano, foi pouquíssimas vezes lá. Então, poderia pedir sim o celular, mas no caso o Bolsonaro queria intervir, aí falaram primeiro Bolsonaro, não pediram ainda seu celular, então você tá queimando a largada. E segundo, olha, dá pra gente contornar isso de outra maneira, vamos fazer uma nota. E naquele dia, o general Heleno fez uma nota bem dura contra o STF, sem citar nomes, porque eles têm medo. Agora eu vou explicar uma parte que não tá na matéria da revista Piauí. Isso tudo que se está contando, que o Bolsonaro tentou, ele queria porque queria, ele já tinha decidido que ia intervir no STF, isso foi no dia 28 de maio. Tá, no dia 25 de maio, o Bolsonaro teve um almoço, era um domingo, o Bolsonaro teve um almoço, ou 24, não lembro, com o ministro da Defesa, que é militar, e com os 3 chefes das Forças Armadas. Nesse dia, o Bolsonaro estava pensando, no fim de semana inteiro, naquela época o Bolsonaro estava mais com golpismo, né? Ele estava, no fim de abril até o fim de maio, foi mais ou menos um mês e meio, que o Bolsonaro ficou ameaçando golpe toda hora. Era o começo da pandemia, o Bolsonaro falou, agora é a hora. Pandemia, o Brasil tá um caos, agora é a hora de um golpe militar. E o Bolsonaro almoçou com os 3 chefões, o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica e o chefe do Exército. E o ministro da Defesa. Então tinha lá 3 chefões, o ministro do Bolsonaro e ele. Almoçaram. E naquele dia o Bolsonaro queria dar uma nota contra o STF, uma nota bem agressiva. O Bolsonaro já tinha até feito um esboço de uma nota em que ele peitava o STF de todas as maneiras e ia para cima, para esperar uma resposta do STF para ele ter a desculpa para um golpe. Só que naquele dia, eu até fiz um vídeo aqui na época, eu falei, o Bolsonaro não teve boas notícias. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro
foi lá almoçar com eles e o governo soltou uma nota. A nota nem fez muito sucesso assim na imprensa, eu digo sucesso assim, não ficou na capa de todos os jornais por muito tempo, porque não tinha nada nessa nota. Era uma nota de recuo, era uma nota em que o Bolsonaro falava que tem que respeitar o STF, tem que respeitar todos os poderes e que nenhum dos três poderes, quer dizer, o legislativo, que é a Câmara e o Senado, o executivo, que é o Bolsonaro, os governadores, prefeitos e Forças Armadas, e o legislativo, que é o STF, juízes e tudo mais, o legislativo, o judiciário, o Bolsonaro diz que nenhum dos três poderes valia mais que o outro e que um tem que respeitar o outro e que ele respeitava todas as decisões. Essa foi a nota dele depois dele almoçar com os três chefes das Forças Armadas. Isso foi no domingo. Na sexta-feira, quer dizer, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a STF continuou indo pra cima. O Bolsonaro falou, não, vou intervir, vou dar golpe, e tentava achar alguma coisa na Constituição para tentar convencer a população. Convencer o gado dele era fácil. O problema do Bolsonaro era convencer, os chefes militares, e 2, convencer a parte despolitizada da população, coisa que o Bolsonaro geralmente consegue. Convencer os despolitizados é a especialidade do bolsonarismo, porque o gabinete do ódio consegue, com a comunicação deles, chegar em milhões de pessoas em poucas horas. Eles começam a distorcer uma narrativa, criar uma narrativa mentirosa, e eles conseguem chegar nas pessoas e convencer as pessoas, bombardeando as pessoas com fake news. Por isso que eu falo, se inscreve no canal pra gente quebrar as mentiras com verdades. E aí eles bombardeiam as pessoas com fake news, eles conseguem convencer boa parte do cidadão despolitizado. Só que o problema era convencer os chefes das Forças Armadas, porque eles sempre foram contra. Todas as vezes em que se falou de alguma coisa de golpe, os chefes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles sempre rechaçaram, quer dizer, eles sempre foram contra. Assim, chutaram isso para longe, falaram, não, golpe, não, a gente não quer intervir, a gente não quer intervenção militar, a gente não quer nada disso, tira a gente dessa confusão. E esse era mais um dos problemas do Bolsonaro. No fim, convenceram o Bolsonaro, soltaram uma nota, mas aí passaram 3 dias, o STF mandou fazer busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas. Aí o Bolsonaro falou que ele acabou, pô, lembra aquilo que ele falou? Não vou repetir o palavrão dele, porque se eu repetir o palavrão, na mesma hora o YouTube desmonetiza o vídeo. Mas ele falou lá com palavrão, com palavreado do nível de educação dele, nível de educação genocida, miliciano. Aí, logo que o Bolsonaro falou isso, passaram de novo mais 3 dias, o STF fez outra operação de busca e apreensão, a Polícia Federal, né, mando do STF, outra operação de busca e apreensão na casa de bolsonaristas. Aí o Bolsonaro ficou completamente desmoralizado e está até hoje desmoralizado frente ao gado, ao núcleo duro dele. Tanto é que eu venho falando aqui, o Bolsonaro está tentando mudar do núcleo duro dele, desse pessoal da ala ideológica, olavistas, Alan dos Santos, Sara Giromini, os fascistas. Ele está tentando mudar desse núcleo duro para um eleitorado que até então era de esquerda, ou talvez não de esquerda, mas votava na esquerda, que são as pessoas mais pobres. Bolsonaro está tentando conseguir esse eleitorado, mas não está dando certo, não está dando nem um pouco certo, porque primeiro, o núcleo duro fica pedindo apoio do Bolsonaro, e ele tem que apoiar de vez em quando, porque senão é traição, ele vai trair as pessoas que mais, e já fez isso várias vezes, que trair as pessoas que mais o apoiaram. E o segundo é um problemão que o Bolsonaro está tendo, porque para ele comprar as pessoas mais pobres, para ele fazer isso, ele precisa de 2 coisas. Desemprego altíssimo. Isso ele consegue. Isso ele conseguiu na pandemia. Temos 87 milhões de desempregados, que a mídia chama bonitinho de desocupados. Não são desocupados, são pessoas que não têm emprego. Elas queriam ter emprego, alguns desistiram de conseguir emprego, outros estão vivendo de bicos, mas não tem emprego. São 87 milhões de desempregados no Brasil, enquanto temos apenas 85 milhões de empregados. Olha só, Bolsonaro conseguiu mais de 50% da população que pode trabalhar, que tem idade para trabalhar e saúde para trabalhar, não está trabalhando. O Bolsonaro conseguiu isso, primeira vez na história. Então, metade do plano ele conseguiu, mas falta outra metade, que é o quê? É o apoio do Congresso. E aí, não deu. Simplesmente não deu, porque o Congresso não está dando para o Bolsonaro margem para ele conseguir turbinar o Bolsa Família e trocar o nome para Renda Brasil e continuar pagando para as pessoas mais pobres. Porque é um plano simples. Se tem muito desemprego, tem muita gente pobre. Quando o governo dá alguma coisa, e o Bolsonaro quer dar mais do que os governos petistas davam, quando o governo dá alguma coisa, as pessoas falam, pô, o governo tá me dando, esse governo é legal porque eu tava sem nada, agora eu tenho alguma coisa, tudo que eu tenho eu devo ao Bolsonaro. E a pessoa vai votar no Bolsonaro.
diferente nos governos do PT, em que havia programas de geração de empregos. Então, enquanto o PT dava alguma coisa no Bolsa Família, que era pouquinho, eu acho que deveria ser mais, mas era pouquinho, mas era alguma coisa, o PT fazia programas de geração de emprego. Tanto é que em 2014 chegamos a uma coisa, na primeira vez na história do Brasil, o Brasil chegou numa coisa chamada pleno emprego. O que quer dizer? O Brasil tinha um desemprego abaixo dos 4%, 3,9%, uma coisa assim, e as pessoas que estavam desempregadas, na grande maioria, na vasta maioria, 9 em cada 10, eram pessoas que poderiam achar um emprego se quisessem. O cara quer ser atendente de loja, ele acha, tem emprego para trabalhar em obra, ele vai achar, tem emprego para não sei o que, ele vai achar, mas eram pessoas que queriam empregos mais qualificados do que os empregos disponíveis. Mas havia já o pleno, pela primeira vez e única na história, houve o pleno emprego. Não havia gente pobre na fila para tentar conseguir um emprego, falando, pô, hoje eu tentei conseguir um emprego, fiquei o dia inteiro e não consegui nada, porque não tem nenhum trabalho para mim, que é o que é hoje. E que é o que havia antes do Lula assumir, é o que houve também por muitos anos os governos do PT, enquanto o Brasil melhorava, porque os programas de geração de renda e geração de empregos estavam sendo implantados, e aí foi dando certo, o desemprego foi diminuindo. Vale lembrar que em 2002 o desemprego, quando o Lula assumiu, era de 21%, chegou a menos de 4%, que é o pleno emprego. Então, o Bolsonaro não quer pleno emprego, não quer. Se quisesse, ele podia falar, olha, eu vou dar um auxílio de R$600, mas eu vou empregar essas pessoas. Vai ter todo mundo emprego, então vão ter 0% de desemprego. Tem até uma proposta do Glauber Braga, o deputado do PSOL, que é isso, que é, se tiver desemprego, o governo é obrigado a pagar, nem que seja um salário mínimo, mas dar emprego para todo mundo. Sabe por quê? Que quando todo mundo tem emprego, mesmo que com salário baixo, se todo mundo tem emprego, os trabalhadores têm mais poder para reivindicar melhorias. Porque o cara fala, afinal, se eu não tiver melhoria aqui, eu vou demitido e eu vou ganhar um emprego com um salário bem menor, eu vou ter um emprego, eu não vou passar fome. Mas o que o Bolsonaro quer é o quê? Dar uma renda pequenininha, em que a pessoa quase passa fome e deixar um desemprego gigantesco, para que quem tem emprego tenha que trabalhar por um salário bem pequenininho, que é um pouquinho maior que a renda, e quem não tem emprego fica lá quase passando fome, falando obrigado governo, e enquanto isso não conscientiza as pessoas de que a causa do desemprego é ele. É isso, esse é o plano que o Bolsonaro está tentando. Eu não consigo o golpe, agora o plano dele é esse, é um golpe na população e não no STF. E você quer ajudar a derrubar o governo? Um segundinho, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Falou!